atrasado. No final, as inscrições para o congresso serão feitas aí no galpão. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Antes de tudo, eu gostaria de externar a minha alegria em estar pela primeira vez aqui junto com vocês, nessa casa, com esse acolhimento fantástico que a Dona Fátima tem nos dado, para divulgar o nosso congresso. Dona Fátima basicamente iniciou a minha explanação, a minha apresentação, ao falar do futuro do congresso, muito acertadamente dizendo que o congresso não é um evento da federação, não é um evento do Eduardo, é um evento do movimento espírita de Alagoas, que mostra a sua força com a participação de todos. São expositores que estarão aqui compartilhando conosco, esses que a gente escuta pelas palestras no YouTube, que a gente acompanha à distância. Teremos Haroldo Dutra Dias, teremos Jorge Godinho, presidente da nossa federação, Calci Roriz, Marcel Mariano da Bahia, Leonardo Machado aqui de Pernambuco. Teremos a presença especial de Raul Teixeira. Há mais de 15 anos, Raul não vem a terras alagoanas, está vindo não para fazer palestra, porque ele ainda está num processo de recuperação, mas para estar conosco, demonstrar o seu carinho, fazer uma prece, nos acompanhar nesses momentos de tamanha alegria. É um dos maiores eventos do nosso estado. E pensando nisso, a gente da comunicação pensou, até por experiência de outros estados, de outras federativas, de fazer um evento no mês anterior ao congresso, um evento de ampla divulgação. E aí nasceu o pré-congresso, onde na sua primeira edição a gente vem tendo a alegria de poder compartilhar com os irmãos aqui de Arapiraca e com muitas casas lá de Maceió. Durante todo esse mês, diversos expositores estarão todos falando no pré-congresso sobre o tema Construtores do Amanhã, com a estrutura, com alguém vendendo os ingressos, como a gente está fazendo aqui. Então, a minha missão na noite de hoje é convidar a todos a serem também construtores do amanhã. E aqui, nesse tema que é bem amplo e que a gente, longe de conseguir aprofundá-lo na intensidade que os nossos expositores do Congresso vão fazer, pretendemos fazer algumas reflexões apontando acerca de quem são esses construtores, quais as suas responsabilidades, qual é a história. Então vamos lá. Inicialmente, buscando entender e compreender quem seriam os construtores do amanhã, nos deparamos com uma parábola de Jesus, uma parábola que ficara conhecida como os trabalhadores da vinha, como também os trabalhadores da última hora. Está lá em Mateus, no seu capítulo 20, no versículo 1 ao 16, parábola essa que é analisada com profundidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E, introduzindo essa parábola, é importante que a gente considere que Jesus utilizava, em sua época, uma linguagem que era perceptível, que era compreensível ao povo daquele momento. Então, Jesus aqui utiliza um ambiente de trabalho, um ambiente onde nós temos um senhor, dono de uma vinha, que sai a assalariar, a contratar trabalhadores para que trabalhem em um determinado dia. É uma mensagem que, naquela época, para aqueles costumes, era uma linguagem que aquelas pessoas entendiam do que se tratava. E no bojo, como é o objetivo de todas as parábolas, Jesus introduzia ali um importante ensinamento, uma importante lição. Então Jesus inicia dizendo essa parábola que um senhor, dono de uma vinha, na madrugada saiu a assalariar trabalhadores para que pudessem trabalhar.
E nessas primeiras horas do dia, e é interessante que a gente compreenda que naquela época, o dia, essas horas, o dia eram contadas em horas, do amanhecer ao anoitecer. Então, quando a parábola vai se referir aqui à primeira hora, à terceira hora, à última hora, essas horas começam a ser contadas no amanhecer, e aí vai sucessivamente a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a última hora que se encerra com o anoitecer. Eram assim que naquela época o povo de Jesus contava as horas do dia. E Jesus contando que esse Senhor sai a assalariar trabalhadores para que pudessem trabalhar no seu campo de trabalho. Encontrando alguns trabalhadores, ele acerta que, pelo dia de trabalho, todos receberiam a quantia de 1 denário. Eles acertam e vão para trabalhar. Na terceira hora, aquele senhor, saindo, se depara na praça com alguns outros trabalhadores. E chegando a esses trabalhadores, ele pergunta: por que vocês estão aqui, ociosos? E aqueles trabalhadores dizem: estamos aqui aguardando alguém que possa nos assalariar para que nós possamos produzir. E então aquele senhor diz: vão lá para a minha vinha, trabalhem, e ao final eu irei pagar o que for justo. Na sexta hora, esse senhor faz a mesma coisa e encontra outros trabalhadores parados na vinha, fazendo a mesma proposta, e aqueles trabalhadores seguem. Na nona hora, o processo se repete. Ele encontra novamente trabalhadores, acertam e eles vão. Até que, na última hora, na 1ª hora do dia, aquele homem sai e se depara com trabalhadores lá, parados, inertes. Aproximando-se dele, diz o Senhor: mas por que vocês estão aqui sem nada a fazer? E aqueles homens igualmente respondem: ninguém nos assalariou, por isso aqui estamos. E o Senhor diz: vai à minha vinha, e ao final do dia eu lhe pagarei o que for justo. E assim é feito. Terminado o dia, terminado o turno de trabalho, aquele senhor chama o homem responsável pelos seus negócios e dá a seguinte ordem: vai, paga aos trabalhadores, começando dos últimos até os primeiros. E assim é feito. Chegando então os trabalhadores que iniciaram na última hora, aquele homem paga-os a quantia de 1 denário. E como fora o mesmo valor acertado pelos trabalhadores da madrugada, das primeiras horas, aqueles se encheram de esperança. E naturalmente, logicamente, pensavam: se aqueles que chegaram agora, nesse momento, há 1 horinha atrás, receberam 1 denário, certamente nós receberemos muito mais. E se frustraram, porque ao chegar a sua vez, receberam 1 denário, a mesma quantia do trabalhador da última hora. E se queixaram, foram ao Senhor reclamar: como é que o Senhor pode pagar o mesmo valor que pagou para aqueles que trabalharam apenas na última hora, a nós, que sofremos o peso do calor e do dia inteiro? A resposta do Senhor da vinha é a seguinte: ele diz: eu não fui injusto com vocês, em nada lhe prejudiquei, acertamos 1 denário, e eu já honrei meu compromisso. Pega o que é teu e vai embora. Me recriminas, acaso porque eu sou bom? Acaso não posso fazer eu das minhas posses o que desejo? Apraz-me a mim dar a mesma quantia que dei a vocês, aqueles que trabalharam apenas na última hora. E Jesus
encerra essa parábola dizendo: e assim será, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nessa parábola, a princípio, nós encontramos, e olhando racionalmente, lançando o olhar material, nós encontramos uma injustiça em termos, uma vez que aqueles primeiros trabalhadores iniciaram o seu labor nas primeiras horas da manhã, passando o dia todo trabalhando, e em tese compreendemos pelo olhar exclusivamente da justiça que eles receberiam um valor maior do que aqueles que trabalharam menos. A grande questão e o grande problema é que nós, no mundo, costumamos a enxergar as coisas exclusivamente pelo lado material. Nos preocupamos com as coisas do mundo, raciocinamos com o olhar da justiça do mundo, olvidando que Deus é Pai e que todos nós somos seus filhos, sendo o primeiro dos mandamentos uma incitação ao amor. Longe da justiça. Eu me lembro que no livro Boa Nova, a gente não vai conseguir contar a história porque não é esse o nosso objetivo, mas no livro Boa Nova, após aqueles incidentes que ensejaram ao julgamento daquela mulher que fora pega em adultério, e que Jesus usa aquela célebre frase que diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aquele local se esvaziou, permanecendo apenas Jesus, a mulher e os discípulos. E, naturalmente, os discípulos foram questionar a Jesus. Não porque eles fossem homens maus, mas a cultura, os costumes da época que eles haviam recebido das gerações anteriores, dizia que aquela mulher pega em adultério deveria padecer, ser julgada e condenada a morrer pelo apedrejamento, uma pena muito cruel. E eles começaram a questionar Jesus. O porquê não havia ele condenado a mulher de vida infame. Jesus começa a traçar as explicações, a falar que no mundo, muitas vezes, nós, aqueles que praticam o mal, se condenam a penas muito mais amargas, através da consciência pesada, através dos infortúnios oriundos da lei de causa e efeito. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o final, quando um dos discípulos diz para Jesus, quando começa a entender a lei de causa e efeito, a reencarnação, aquilo que a gente faz, que nós precisamos pagar, e aquele discípulo ele pergunta a Jesus: Senhor, eu estou entendendo, mas de acordo com o que você fala, eu sou obrigado a reconhecer que todas as vezes que alguém errar, ele necessitará de um outro alguém que venha e cometa o erro contra ele e assuma o erro para que possa seguir. E aqui um exemplo: alguém que mata, a lei de causa e efeito nos diz que, consequentemente, lá na frente ele irá padecer pelo mesmo mal. Como dizia Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus pergunta a ele: qual é a primeira lei? Ele pensa, amar a Deus acima de todas as coisas. A primeira lei é incitamento ao amor. E eu já ensinei que a segunda, que é semelhante a esta, é amar ao próximo como a ti mesmo. O grande problema seu e da boa parte dos homens, de Nicodemos, é que buscam enxergar exclusivamente as coisas pela lei de justiça, analisando pelo prisma da justiça, esquecendo que a primeira e a principal lei é uma lei de amor. Pela lei de justiça, todas as vezes que nos depararmos com um assassino,
seremos obrigados a reconhecer que lá na frente haverá um homem que necessitará ser assassinado. Mas a lógica não é essa. Precisamos compreender que essas duas pessoas, algoz e vítima, são dois irmãos, filhos do mesmo pai. E chegará um dia em que eles se reconhecerão como assim o são, abaixarão as armas e se darão as mãos, não havendo mais necessidade de mal. Porque o amor, eu tenho ensinado, cobre uma multidão de pecados. Não faz todo sentido. A lógica nos ensina através dos princípios da reencarnação, mas esquecemos, assim como é o caso dessa parábola, a lei do amor, esquecendo, analisando especificamente sobre o prisma material, da justiça material. No entanto, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, da última hora. Todos são regidos pela lei do amor de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os Espíritos fazem a seguinte afirmação: os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente e principalmente para nós, pelos espíritas. Façamos a seguinte reflexão: estamos vivenciando um processo de construção, mas esse processo de construção, a construção do reino de Deus, que não se dá pela construção de templos físicos, de reinos, de impérios, da nossa organização social e política, mas se dá especificamente dentro de cada um de nós, edificando as leis de Deus, retirando, expurgando de dentro de nós os sentimentos que nos levam ao erro, à dor e ao sofrimento, compreendendo que essa construção é íntima. A construção do reino de Deus se dá na nossa intimidade, no nosso coração. Vamos reconhecê-la desde os primórdios, nos detendo especificamente aqueles trabalhadores das primeiras horas, conforme é colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo de Deus foi sempre o mesmo. Embora nós contemplemos Moisés, através dos seus escritos que ele deixou, cumprindo a sua missão de implantar a lei de justiça, a necessidade de disciplinar e de doutrinar o povo, mas vamos reconhecer naquela mensagem, naquele primeiro revelador, naqueles primeiros trabalhadores das primeiras horas, a lei de Deus. Um incitamento a uma palavra, uma construção, através dos 10 mandamentos. Analisando os 10 mandamentos, vamos perceber que os 3 primeiros vão tratar de normas de conduta necessárias para nós, com o nosso contato, com o nosso relacionamento com Deus. Normas necessárias para externar o nosso amor a Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí tem aquele texto longo que eu não decorei. Não dizer o nome de Deus em vão, guardar o dia de sábado, santificar o dia de sábado, enfim. Os 7 seguintes mandamentos são normas de conduta que nós devemos ter para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Em outras palavras, normas que vão nos auxiliar a trabalhar dentro de nós o amor ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Eis a lição. E aí a gente possa ficar em dúvida e questionar, mas Eduardo, diante de todos aqueles livros do Pentateuco mosaico, do Antigo Testamento,
tantas leis atribuídas a Deus, como reconhecer que apenas os 10 mandamentos vêm de fontes efetivamente superiores? Vamos buscar em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec, nas primeiras perguntas, começa a falar das características de Deus, que não são, o codificador ressalta, longe de serem todas elas, mas apenas algumas necessárias, de acordo com o nosso nível de inteligência, pode absorver, que Deus precisa ter, porque se Ele não tiver, Deus não pode ser. Uma dessas características é a imutabilidade. Deus é imutável. Isso faz todo sentido. Porque se tudo que Deus faz representa para nós a perfeição, se tudo que Deus faz é perfeito, extremamente perfeito, consequentemente as suas leis, a sua produção, assim também o é. Peguemos novamente os 10 mandamentos. E se a gente for lá, ler detidamente, um a um, nós vamos ver que, uma interpretação sadia, todos eles são plenamente aplicáveis aos nossos dias atuais. E, aliás, é a base de todas as leis contemporâneas que buscam a justiça. Foi escrito lá naquela época. Ainda hoje é plenamente aplicável e de necessária aplicação. O mundo passou, o tempo evoluiu e veio Jesus, instaurando na terra, iluminando os paradigmas do amor, deixando os discípulos na construção, nesse processo de construção do reino de Deus. Novamente aqui ressalto, dentro de nós. E Jesus vem e é acusado de ser um traidor das antigas leis lá deixadas pelos primeiros trabalhadores, pelos primeiros construtores. Ao se defender, o Cristo diz: não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento. Um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus se refere, logicamente, às leis de Deus. Em outras palavras, os 10 mandamentos. Jesus vinha para dar cumprimento aos mandamentos do amor. Com relação às leis de Moisés, Jesus modificou porque chegava o momento de mudar, de evoluir, de transformar. Porque apesar da lei de Deus ser imutável, as leis dos homens, as leis civis e disciplinares, são adaptadas com o passar do tempo. Leis que antes eram válidas, hoje já não são. Porque quanto mais a humanidade evolui, mais as leis também se atualizam. Então Jesus diz: não vim mudar a lei de Deus, mas dar cumprimento. Com relação às leis de Moisés, ele revogou, modificou em vários aspectos. Poderíamos passar a noite aqui analisando exclusivamente as ações de Jesus, revogando aquelas leis sangrentas. Já nos referimos a uma delas aqui, a da adúltera que deveria morrer por apedrejamento. Mas Jesus modifica, e algumas pessoas, e naturalmente, porque nasceram sob aquela cultura, para eles o ideal era aquele, aquele era uma determinação divina. Um determinado homem, talvez, sem entender muito bem, ele procura e faz o seguinte questionamento a Jesus: Senhor, qual a principal lei? E eu me coloco na condição desse questionador, porque se eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, leis que deveriam ser aplicadas, leis que representavam a justiça, e agora chega Jesus, e eu me identifico com a sua mensagem, com as suas palavras, eu prefiro entender por onde eu vou me nortear, qual a principal lei, qual a lei que eu não posso deixar de seguir. E Jesus responde: a primeira e a principal das leis é amar a Deus sobre todas as coisas,
Mas não amar de qualquer forma. Amar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Essa é a primeira e principal lei. Veja que interessante, com todo o teu coração. Não é um amor da boca para fora. É um amor sentido. Deus efetivamente é o nosso Pai, que nos dá oportunidades todos os dias, inclusive oportunidades para, mesmo em erros pretéritos, estarmos todos aqui buscando nos reformar. De todo o entendimento. Não pode ser algo incompreensível, incognoscível, legado ao mistério, ao sobrenatural. Eu preciso entender. Eu preciso compreender. E de toda a alma. O amor a Deus não é físico. Não se externa fisicamente. E, aliás, se externa justamente pelo cumprimento das suas vontades. E Jesus continua, diz, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E aí estão resumidos todas as leis e todos os profetas. Voltemos lá para os 10 mandamentos. Os 3 primeiros, amar a Deus. Os 7 seguintes, amar ao próximo. Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Épocas diferentes, pessoas com mentalidades diferentes, mas a mesma lei, o mesmo campo de trabalho, a mesma língua. Passa-se o tempo. A gente sabe dos desdobramentos, dos enganos e dos erros. E num período em que o homem começa a avançar vertiginosamente pelo mundo intelectual, pelos avanços tecnológicos, quando a razão começa a imperar, surge a doutrina dos espíritos. E eu me lembro, quando eu comecei a tentar entender o que é o espiritismo, a primeira pesquisa que eu fiz, o que é o espiritismo? Me lembro até hoje da primeira frase, a primeira coisa que eu li sobre o espiritismo. Dizia assim: o espiritismo é uma doutrina que carrega como a sua principal bandeira o fora da caridade não há salvação. Quando Jesus diz lá, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ele nos diz que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. É incompatível. E todo aquele que ama o próximo, embora confesse-se descrente de Deus, está sim o amando. Uma coisa depende da outra. E aí vem a doutrina espírita novamente destacar a necessidade de transformação através do amor. Épocas diferentes, pessoas diferentes, mentalidades diferentes, o mesmo campo de trabalho, a mesma língua, o mesmo direcionamento. E isso serve para que nós possamos compreender a nossa obrigação, a nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto reencarnados em um período de transformação. Carregamos as construções que foram feitas lá pelos primeiros trabalhadores, que transcorreram numa mesma linha aos dias atuais. Carregamos esse legado, essa responsabilidade atualmente encontra-se em nossas mãos. Aquela época, os primeiros trabalhadores construíram o amanhã, prepararam os caminhos para o Cristo. Jesus vem e ilumina os caminhos para a época atual. E agora está em nossas mãos. Isso é muito grave, gente. Não é uma coisa que se leva na brincadeira ou na irresponsabilidade. Nós vamos ver aqui. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Constantino diz: bons espíritas
meus bem-amados, sois todos obreiros. Vou voltar. Bons espíritas, meus bem-amados, são todos obreiros da última hora. Há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Primeira coisa que a gente destaca nessa mensagem: há muitos séculos fomos convidados para esse trabalho, para trabalhar nessa vinha. Infelizmente, as nossas escolhas, o nosso comodismo, sabe aquele comodismo que diz: hoje vou não, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Sabe aquele empurrar para a barriga, sabe aquelas frases que dizem assim: não, isso é para Jesus, eu não estou nesse nível não consigo ser não. E a gente vai protelando, e a gente vai empurrando, nos afastando. Não é a primeira vez que recebemos esse convite. E essa é a última hora. Porque toda a construção de todos esses construtores vão desembocar justamente no mundo regenerado. Todo esse trabalho é para a construção desse edifício, de uma terra mais justa, uma terra sonhada e cantada por todos nós. Uma terra onde não existe a maldade, onde não existe a tristeza, onde nós não tenhamos tanto medo, nem tantas injustiças. E aqui, Constantino, ao final, ele ressalva: a vossa existência, por longa que vos pareça, nada mais é que um instante. É interessante analisar a perspectiva do tempo, da alma, do espírito. Para nós, 80, 90 anos é muito tempo. Atualmente eu tenho 33 e acho que já vivi coisa pra caramba. É muita coisa. Mas sobre o ponto de vista do espírito, sobre esse ponto de vista da imortalidade, o que é 80 anos? No livro dos Espíritos, e alguma das perguntas que eu não vou me recordar qual é agora, o Espírito diz que para ele a percepção do passar do tempo de uma encarnação de 70, 80 anos é como para nós fosse um dia de trabalho. O acordar, despertar e trabalhar e voltar para casa. A sensação de percepção de tempo para eles é essa: 80 anos. É nada para quem tem à sua frente a eternidade. Falamos, já nos conscientizamos de quem são os construtores do amanhã. Somos todos nós, espíritas, né? E o que estamos construindo? Qual o campo que nós estamos construindo nesse momento? Em o livro A Gênese, o livro A Gênese, uma das obras base da doutrina espírita, encontramos o seguinte texto, dito por Kardec, escrito por Kardec: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Lembra lá, voltando no slide anterior, estamos já nos últimos momentos, na última hora. Os tempos assinalados estão aqui, da regeneração da humanidade. Estamos respirando sobre esses momentos de transformação, de regeneração. No Evangelho segundo o Espiritismo, comentário do Espírito: não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das maldades terrenas? Será que a gente já consegue vislumbrar? Muitas vezes eu vejo amigos e pessoas que comentam assim: mas vocês espíritas falam que o mundo está transformando, mas o que a gente mais vê nesse momento é maldade, é o mal sendo
sendo destaque, todas as vezes que eu ligo atrás, como é que você diz que o mundo está passando por esse processo de transformação? Os espíritos, as obras, tanto da codificação quanto os seus continuadores, eles dão algumas explicações. A gente vai passar muito rapidamente, que a gente não tem muito tempo, infelizmente o tempo é curto. Mas, em particular, todos os momentos que precedem uma grande mudança, eles são conduzidos com grandes conturbações, com grandes convulsões. Natural esse processo de mudança. É necessário que todo esse mal venha à tona para que efetivamente a gente possa transformar essas coisas que estão escondidas ainda na nossa intimidade. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, psicografada por Divaldo, ele diz o seguinte: as alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. O que os espíritas têm a contribuir na instauração desses paradigmas? Será que a gente tem alguma opinião formada na doutrina espírita para a mudança desses hábitos viciosos, para a instauração de um mundo mais justo, onde as pessoas compreendam o seu dever, quando tudo tenha sobre prisma, sobre o paradigma direto, a justiça, o amor? Não existe uma doutrina tão clara quanto esta, sobre essa transformação, sobre os caminhos que nós devemos conduzir para nos transformar. Que efetivamente nos console o quanto temos recebido, gente, da doutrina espírita, e o que nós temos retribuído. Quantos convites nós temos ouvidados, agindo como outrora, empurrando com a barriga, deixando para depois. Os tempos são chegados, todos dizem. E num momento tão conturbado, onde nós somos tão consolados pela imortalidade da alma, pela lei de justiça, compreendendo os motivos das dores do mundo quando nos abatem, no momento quando uma doutrina dessa precisa ser lançada para o conhecimento de todos, maior é a nossa responsabilidade. Porque o que observamos é um clima de apatia muitas vezes. É um clima de que não, quem vai conduzir é Fátima, deixa que Fátima organiza tudo. Eu não, vou ficar aqui sentado. Eu não tenho nada a contribuir, não tenho nada a colaborar. Ah, mas vai ter um congresso. Não, é muito longe. Não, porque não posso não. E a gente vai perdendo essas chances de mostrar o quanto essa doutrina é apaixonante, o quanto essa doutrina é consoladora. O Espiritismo é pulsante, é belo, é bonito. Precisamos nos agitar, precisamos arregaçar as mãos, precisamos trabalhar em prol dos nossos trabalhos, que já nos colocamos dentro das casas, em prol da nossa casa, em prol do nosso movimento. É necessário que a gente faça um movimento forte. É importante, é o nosso dever assumido. Nesse momento das convulsões, como a gente falou, da transição planetária, ainda Bezerra de Menezes, em uma comunicação, uma psicofonia em 13/11/2010, através do Medivaldo Franco, e essa informação também nos é dada por Manuel Filomeno de Miranda, no já citado livro Transições Planetárias, também na obra Amanhecer de uma Nova Era, em várias obras. Então nós temos a mesma informação. Nesse momento, as regiões mais profundas do umbral
estão sofrendo um resgate. Almas imperternidas no mal, habituadas aos hábitos mais viciosos e nocivos, estão sendo retiradas para que possa ter uma última oportunidade de reencarnar nesse planeta, para mudar as suas condutas, para alterar, para abandonar os vícios. A grande verdade, nós podemos constatar em todos os momentos, quando ligamos o jornal, durante o nosso convívio social, que muitos desses espíritos voltam a cair nos mesmos erros de outrora. E isso já explica esses momentos que nós estamos vivenciando. São essas almas que regressam à reencarnação para que possam rever atitudes. Também característica do mundo de transição, a força, a tentativa de organizações, de irmãos equivocados no plano espiritual, que buscam lançar no nosso mundo um clima de promiscuidade, um clima de perda de valores da família, da escola, do lar. Todas as tentativas das trevas, que já adiantamos irão falhar, porque o Cristo é o condutor da transformação, e essa transformação vem pela vontade de Deus. É chegada a hora em que deveis sacrificar as suas propagações, a sua propagação, a propagação do Espiritismo, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Logo quando eu entrei na federação, eu contei essa história lá no companheiro de Amanda, eu vou contar aqui também. Logo quando eu entrei na federação, eu já fazia palestra, eu já coordenava alguns grupos de trabalho, facilitava, na verdade, alguns grupos de trabalho, e entrei na coordenação de comunicação da FEAL, pensando que era uma coisa tranquila, porque eu era coordenador de uma casa espírita. Quando eu cheguei lá, eu vi um mundo, muito trabalho, muita coisa para fazer, enfim. E aí eu vivia um momento que eu achava que eu estava trabalhando muito, sabe? Não, porque eu vou para a casa espírita, e contando os dias que eu ia para a federação e tal. E estava me sentindo realmente um trabalhador devotado. Aí eu fui pela primeira vez para o encontro das federativas do Nordeste, né? Onde se reúnem uma vez por ano, em um determinado estado, se reúnem as federativas, os coordenadores, os grupos de trabalho. E aí eu lembro que eu fiquei no quarto, dividindo o quarto com dois rapazes da FEB. Um era o Carlos Campec e o outro era, eu não lembro dele, mas era da SIG, né? O Carlos é da coordenação da mediunidade e também dos estudos, faz parte desses dois trabalhos. E aí quando eu cheguei, eles já estavam lá no computador trabalhando nas apresentações que iam fazer. Isso foi em Natal. E aí eu cumprimentei, o Carlos muito educado, parou o trabalho, veio conversar comigo, a gente trocou algumas ideias, algumas experiências, enfim. E aí ele voltou para o trabalho. Eu, como não tinha nada para fazer, tentei e fiquei lá lendo, assistindo, enfim. E eles ficaram lá a tarde inteira. O evento era à noite, iniciava na sexta-feira à noite. Aí à noite a gente foi lá para o evento, participamos do início da abertura do trabalho, dividiram os grupos e tal, a gente começou a terminar o trabalho, eu voltei e eles já estavam no quarto, trabalhando. Gente, eu dormi e o Carlos continuava lá trabalhando. Durante a madrugada, umas 3 horas da manhã, eu acordo e escuto alguém dentro do quarto falando uma língua estrangeira, que quando eu despertei eu pude perceber que era espanhol. Quem é que está falando aqui nesse quarto? Será que é o espírito que está aqui se comunicando? E aí eu percebi, foi quando eu percebi que a voz vinha do banheiro e percebi que ele não estava na cama. Ele deve estar resolvendo alguma coisa, voltei a dormir. Ao amanhecer ele já estava pronto, porque ele não dormiu mais. E eu fui perguntar a ele, o que foi que aconteceu, Carlos? Só que ele disse, não. Eu morei um tempo na Espanha, e lá existe um grupo das casas espíritas daquele país, e que o encontro é essa semana. Em virtude do fuso horário, a reunião é justamente durante a madrugada, e a gente está participando dessa reunião também. Eu lhe atrapalhei? Disse, não, longe disso. E aí foi trabalhar, e aí a gente trabalhou durante o dia. Isso aconteceu durante todo o fim de semana. Sempre da mesma forma.
foi quando eu vi que a minha contribuição era tão acanhada, gente. De tanto que a gente recebe, de tanto que eu recebo, sabe? Às vezes eu fico imaginando, se não fosse a doutrina espírita, onde eu estaria? Quem seria eu? E é tão pouco essa contribuição, essas oportunidades. Muitas vezes a gente prefere assistir o jogo, né? Domingo, como eu via muito, não, hoje é dia de futebol, às vezes no trabalho da saúde, não, porque daqui a pouco vai ter ali. E a gente se preocupa tanto com essas coisas fúteis e deixa o que verdadeiramente importa. Esse é o problema, que eu já apontei lá no começo. A nossa visão é muito material. Veja só, nós já somos conscientes que nós somos espíritos, que o nosso objetivo aqui na Terra é melhorar. Então, a primeira preocupação nossa é a de angariar bagagem para o meu espírito, transformação, para me transformar em um espírito melhor, porque é o que eu vou levar para o lado de lá. Mas ainda assim a gente se preocupa com as coisas de aqui, excessivamente. Não que a gente deva abandonar o mundo físico, temos as nossas obrigações. O problema são as prioridades que a gente alinha. As coisas do mundo, infelizmente, ainda nos chamam mais alto do que as coisas de Deus. Essa é a verdade. Aí vem Emmanuel e pergunta: por que dormes? Por que dormimos? E essa vem de uma passagem, essa mensagem que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ela vem lá de uma passagem de Lucas, no capítulo 22, versículo 46. É uma passagem que diz especificamente ali, assim: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nessa passagem, Lucas vai explicar que Jesus fora ao horto a fim de orar em momentos graves. E o Evangelho diz que os discípulos dormiram de tristeza. Sabe quando a gente está tão triste que a gente deita na cama e apaga? Foi isso que aconteceu com eles. E Jesus, voltando das suas orações, os repreendeu dessa forma. Olha o que a Emmanuel comenta: é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem, que é onde muitas vezes nós nos acomodamos. O Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores, nem naqueles casos em que aqueles homens estavam tomados pelo choque de graves revelações, de que Jesus iria ser preso, de que Jesus iria ser morto. Nem naquele momento ele aceitou a apatia, a acomodação. Ainda naquele momento eles não podiam fazer nada, mas poderiam orar, vibrar. Ainda Emmanuel: somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. É quando nós estamos aqui, nós já entendemos qual o nível desse trabalho, qual a proporção desse trabalho que vem lá desde os primeiros construtores, dessa proposta que é de Deus, do alto, coordenada pelo Cristo. E muitas vezes, em virtude da minha vaidade, do meu egoísmo, eu abandono o trabalho, porque as coisas não saem do jeito que eu quero, porque eu não concordo da forma com que o dirigente conduz, então eu abandono, é dele. A proposta é muito maior, e corremos no erro mais uma vez, porque estamos priorizando o nosso individualismo em detrimento de um trabalho que é muito maior. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal
em soluços tardios. Estudamos, compreendemos o caminho de Jesus, professamos o nosso credo espírita, falamos dos ensinos da exemplificação, mas permanecemos dormindo, apáticos, sem externar esse manancial de conhecimento à prática. Nada fazendo, despertando exclusivamente no momento da morte. Isso me lembra de uma história, a gente não vai ter tempo de contar, mas é a história de Humberto de Campos. Só concluindo, o Espírito ele vem e encarna com a missão de montar uma instituição para acolher crianças abandonadas. Mas desde pequeno, o anjo da guarda, o Espírito protetor, incita ele: olha, assiste a televisão, ele liga a televisão, está passando uma reportagem de crianças abandonadas. Todo o tempo. Se tornando adulto, resolve realmente mudar, mas precisa de dinheiro. E o dinheiro vem, ele começa a negociar, começa a ter estrutura. Mas quando o dinheiro vem, ele precisa garantir o dele, garantir da família. E vai, fica cá e não faz nada. No último instante, ele está indo numa fazenda, querendo comprar alguma coisa ligada ao leite, escorrega numa casca de banana e cai no chão, está até lá. Já é de idade, adquire uma infecção, complicações médicas, está lá no leito de morte, quase morrendo, se lembra dos ideais da adolescência. E reza pedindo a Deus: me dê mais tempo para que eu possa ajudar as crianças. E o Espírito, no plano espiritual, diz: meu irmão, é tarde demais. Agradecemos a Deus, agradecemos a casca de banana, porque o teu ideal voltou intacto. Mas agora só em outra, porque essa não dá mais. Ainda, mano, levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. É justamente nesse momento em que estamos adormecidos, entorpecidos pela carne, quando a nossa alma dorme, que nós adentramos em terrenos perigosos, em caminhos complicados, amaciando dentro de nós essas más paixões, orgulho, egoísmo que nos conduzem a tanta coisa que nos levam à dor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, olha a informação que os Espíritos nos dão aos Espíritas, para não deixar dúvida. Pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Como a gente vem falando, muito recebemos. Ter a nossa fé, a nossa convicção em Deus em bases sólidas. Ter o conforto de saber que aqueles a quem amamos e que nos precedem ao túmulo permanecem vivos e perto, junto a nós, ligado pelos laços eternos do sentimento, do coração. Tanta coisa estamos recebendo, e por ela nós seremos mais cobrados. No livro, nessa mensagem de Transição Planetária, diz Bezerra de Menezes: as vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Isso nós já sabemos, né? Quando nós vamos reencarnar, antes de reencarnar, o Espírito é chamado, se tiver condições, e começa a fazer a sua programação, o planejamento reencarnatório, apontando, é feito, é posto para ele o plano de ação, e todos nós aceitamos. E como ele vai dizer aqui: reencarnaste para contribuir em favor da nova era. Novamente nos mostrando, somos os construtores dessa nova era. Porque parece, né? Quando a gente vê, quando a gente ouve falar, parece que vai acontecer um fenômeno que vai descer, Emmanuel voltou, reencarnou, e está vindo ali aqueles profetas da antiguidade, estão reencarnando. Quem vai fazer são esses espíritos. Não. Esses espíritos vão nos ajudar, mas a responsabilidade é nossa. E aliás, por que o mundo muda? Será um efeito, uma data, alguém que decide que a partir de hoje eu quero que a Terra comece a virar transição? Não. É porque a maioria dos espíritos que encarnam nela já estão nessa condição de pular, de avançar, de progredir.
antes de mergulhardes na neblina carnal, lestes o programa que vos dizia respeito e o firmaste, dando assentimento para as provas e as glórias estelares. Não é por acaso que nós nascemos, não é por acaso que encontramos a doutrina espírita, que adotamos, que nos conscientizamos em seus ideais. Não é por acaso que nesse momento nos encontramos aqui. O plano está traçado, o trabalho é longo, permeia séculos anteriores e hoje está em nossas mãos. E novamente eu pergunto, e estou perguntando muito essa noite, o que nós estamos fazendo? Ainda Bezerra de Menezes, dai-vos as mãos, diz ele, que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados, que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante da meta a alcançar. Tudo isso é pequeno, como a gente já colocou, ante ao trabalho, ao tamanho da obra. Ficais atentos, tendes compromissos com Jesus. Não é com o grupo André Luiz, não é com a Dona Fátima, não é com a federação. O nosso compromisso é com Cristo. E não adianta chegar lá e dizer, eu não sabia. Nós sabemos. Não é, novamente ressalto, colocado aqui por Bezerra de Menezes, a primeira vez que vos comprometestes enganando-vos, mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. É a oportunidade final. Na próxima reencarnação já estaremos, com a vontade de Deus, em um mundo um pouco melhor. Já estaremos aproveitando um pouco de todo o nosso esforço da presente encarnação. Mas essa é a oportunidade final. Lembra da história de empurrar com a barriga? Vou empurrando com a barriga, empurrando. Não dá mais tempo. Ah, mas então o que é que vai acontecer comigo? Deus vai desistir de mim? Longe disso, Deus não desiste. Mas nós permaneceremos anestesiados na ilusão, reencarnando em órbitas um pouco mais inferiores, da qual nós também seremos construtores do amanhã, lá. Porém, é muito melhor permanecer aqui, junto àqueles que nós amamos, junto àquelas almas que nos são caras. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora, diz Bezerra. É o nosso, e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Mesmo salário, conforme nos coloca Jesus. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, num texto belíssimo, intitulado Os Obreiros do Senhor, está lá no capítulo 20, no item 5, eles colocam: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão o da caridade. Não é trabalhar para, olha, o Eduardo é trabalhador da federação, lancem-se para mim os holofotes. É com interesse nenhum, com interesse zero, que não seja de construir. É calar o nosso individualismo, calar a nossa vaidade, o nosso orgulho, porque o trabalho é muito maior do que nós, meros servidores. Continuam os Espíritos: ditosos que hajam dito ao seu irmão, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. É calar a nós, calar as nossas dificuldades e entender que acima de tudo isso, acima dessas discussões, dos desentendimentos, acima de qualquer coisa está a obra, que é uma obra do Senhor,
do qual nós temos a nossa parcela de responsabilidade e de contribuição. Como suplicais graças, vós que buscais as vossas recompensas nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes, nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Muitas vezes a gente está preocupado em receber a recompensa aqui, a sermos reconhecidos. Mas ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém reconhece o meu esforço. Qual é a melhor? Qual é a melhor recompensa? O que nós estamos priorizando? Serão as recompensas dadas lá? Ou serão essas recompensas daqui, passageiras? E por fim, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão pelas estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quanto maior dedicado, maior serão os postos, as dificuldades. O caminho não é fácil, mas a glória, a satisfação, o crescimento, ele é inegável. Por fim, dizemos desses momentos que estamos em uma marcha, estamos num caminho, estamos nessa construção. Cada um de nós carrega a sua história, as suas virtudes, os seus defeitos, mas as nossas dificuldades nunca devem servir para justificar a nossa inércia. Marchemos, nos dizem os imortais. Marchemos, nos diz ao final Castro Alves, nessa poesia que eu gostaria de dizer para vocês, quando ele diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge à luz, foge à grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é de seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro da treva mortais. Suas rútilas passagens deixam rumor, fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz. Sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando
a ensinar catequizando o selvagem e infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa luz ressoa, uma excelsa voz ressoa, no infinito inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, ao infinito marchai. Um poema de Castro Alves, do livro Parnaso de Além Túmulo, e ao final o convite: sejam vocês os construtores do amanhã. Participem dessa festa que nós teremos daqui a alguns poucos dias. Muita paz a todos.